estava mais ali, mas a sua vida terra nunca foi em vão. Ele veio pra morrer e conseguir a salvação. Quando em meio ao silêncio ouviu-se uma voz que com poder clamava em alto som o nome do Senhor, e a promessa que ele fez cumpriu, e da morte ressurgiu, resgatando-nos da perdição para a eterna redenção. Vida eterna corre em seu sangue, soberano Deus e eterno Rei dos Reis. Invencível é o seu poder, o inimigo foge ao escutar o som da sua voz, pois o nome de Jesus é maior. Os montes se abalam, o mar se agita perante o brilho e a glória do Rei. Os céus se alegram, os anjos exaltam, renasce para sempre o Filho de Deus. E todos que puderam ver a face do Senhor contemplaram o Santo Cordeiro, então ao céu subir. Seu sangue, soberano Deus e eterno Rei dos Reis. Invencível é o seu poder, o inimigo foge ao escutar o som da sua voz, pois o nome de Jesus é maior, pois o nome de Jesus é maior, maior. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje com o tema, os sinais da volta de Cristo. Vocês verão que, de acordo com a Palavra de Deus, todos os sinais que o Senhor Jesus mencionou estão se cumprindo na íntegra. É um estudo maravilhoso. E parabéns, você que recebeu o convite para participar da classe bíblica, para participar do pequeno grupo, para participar desse estudo da Palavra de Deus. Parabéns! Deus tem um plano na tua vida, e Deus deseja que você entenda, compreenda que estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. Muitas vezes Jesus falou sobre os eventos futuros. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, muitas vezes ele mencionou, ele falou dos eventos futuros. Falando sobre o templo de Jerusalém, Jesus avisou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo construído por Salomão, um templo magnífico, muito bonito. Um dia o Senhor Jesus estava andando ali pelo templo,
E os discípulos chamaram a atenção do Senhor Jesus, passaram a mostrar a edificação do templo, as pedras. E Jesus falou: na verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estava já profetizando a destruição daquele templo. Já era um sinal também da volta de Jesus. Disseram os discípulos: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? São Mateus capítulo 24, versículo 3. Os discípulos então perguntaram: mestre, quando sucederão essas coisas? Quais os sinais que estarão acontecendo? E Jesus passa a explicar-lhes tudo que iria acontecer. Jesus lhes falou dos enganos e dos muitos sinais que indicariam a proximidade da sua segunda vinda. Então o Senhor Jesus começou a mostrar que nos últimos dias surgiria muitos enganadores também. Por esta razão é importante participar desse estudo, para que você tenha pleno conhecimento do tempo que nós estamos vivendo, e se prepararem também para a volta de Jesus. Algumas de suas predições tiveram seu cumprimento inicial em Jerusalém. Algumas das profecias se cumpriram ali em Jerusalém. Ninguém, nem mesmo Jesus, sabe a hora exata quando ele virá. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Perguntaram para Jesus: quando será a tua volta? Quando será a tua vinda? Ele disse: olha, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Portanto, quando vocês ouvirem as pessoas pregarem, falarem que o mundo vai acabar, disseram que ia acabar no ano 2000, agora estão dizendo que vai acabar em 2012, é tudo mentira. São falsos profetas, enganadores, mentirosos. Esses falsos profetas são usados pelo diabo para atormentar a vida das pessoas, porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Ora, se o próprio Senhor Jesus está falando que ele não sabe o dia, nem a hora, nem os anjos, como ser humano? Dizem por aí que vai voltar, que o mundo vai acabar, 2012, tudo mentira, engano. Por isso é interessante fazer parte desse estudo, para não serem ludibriados, enganados por Satanás, usando esses falsos profetas. Cristo deixou claro que seus fiéis seguidores precisariam se manter atentos quanto aos sinais de sua vinda. Então o Senhor Jesus alertou aos seus seguidores com relação aos sinais de sua breve e iminente volta. Em São Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então hoje, ao ligarmos a televisão, ao abrirmos os jornais, nós verificamos que realmente estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo, e que Jesus está voltando. Os sinais mostram claramente que Jesus está às portas. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. São Lucas capítulo 21, versículo 28. Então é motivo de alegria. Nós estamos vendo sinais acontecendo,
E o cristão tem que se alegrar, não com a tragédia, com as tristezas que têm acontecido, mas alegrar sim, porque o reino de Deus se aproxima e Jesus está voltando. Quais são os sinais que Jesus deixou para nos avisar do seu retorno? Quais foram os sinais que Jesus deixou para nos mostrar que estaria próximo à sua volta? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. São Mateus capítulo 24, versículo 29. Então também este é um grande sinal que aconteceu e que nós vamos ver em seguida. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, milhões de pessoas, incluindo crianças e velhos, morreram como mártires por amor à verdade. No passado, a igreja de Deus, ela sofreu uma tremenda perseguição. No período mais ou menos de 1260 anos, nós vamos estudar isso posteriormente, a igreja de Deus, ela foi perseguida. Milhares e milhares de pessoas morreram por amor à verdade, por amor aos mandamentos de Deus, por amor à palavra de Deus, homens, mulheres, crianças, velhos, por amor aos 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus lá no Monte Sinai. Pessoas foram devoradas pelos animais. Cristãos sinceros entregaram as suas vidas por amor ao Evangelho. Portanto, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena sermos íntegros. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Ao meio-dia e por toda a tarde de 19 de maio de 1780, o sol deixou de dar a sua luz. A lua ficou em sangue por toda aquela mesma noite. Não foi um eclipse. Observe que nesta data, de repente, o dia começou a escurecer. E foi escurecendo, escurecendo, e ficou tão escuro, tão escuro. As trevas eram quase que palpáveis. Se alguém pegasse uma folha de sulfite e colocasse, não conseguia enxergar, tamanha a escuridão. À noite, a lua, ela apareceu como se fosse uma bola de sangue. Milhares e milhares de pessoas contemplaram isto. Isso está registrado na história. De fato aconteceu. E já era também as profecias se cumprindo. O que o Senhor Jesus falou já estava acontecendo. E esses sinais já aconteceram. E outros estão acontecendo nesses dias. As estrelas cairão do firmamento. Em 13 de novembro de 1833, durante 6 horas sem parar, ocorreu uma gigantesca e inexplicável chuva de meteoritos. Em 13 de novembro de 1833, houve durante 6 horas centenas, milhares e milhares de meteoritos caindo e atingindo a atmosfera e ali desfazendo. Muitos pensaram que era o fim do mundo, que Jesus estava ali voltando, que o mundo ia acabar. Mas sim, sinais da volta de Jesus, mostrando que Jesus em breve voltará, mostrando o cumprimento da palavra de Deus. Portanto, meus queridos, as profecias estão se cumprindo a cada dia e precisamos nos preparar. Assim começou o início do tempo do fim. Esses acontecimentos que possa servir de alerta para você, para todos nós, para que nos preparemos para a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus
está para acontecer a qualquer momento. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, meu amigo, procure uma igreja adventista do sétimo dia. Temos culto aos sábados pela manhã. A partir das 9 horas da manhã, nós temos a escola sabatina, o culto, escola sabatina, coisa maravilhosa, onde nós aprendemos tantas coisas lindas na escola sabatina. O culto, ali para volta de 10h30. Aos domingos, algumas igrejas às 19 horas, outras às 20 horas. Às quartas-feiras, um culto de oração. Procure assistir essas palestras e Deus vai abençoar a sua vida. E você vai estar se preparando para a volta de Jesus. E você que é membro da igreja, ao invés de você perder o seu tempo aí assistindo programas imorais na televisão, venha ouvir a palavra de Deus. Precisamos remir o tempo, Jesus está voltando. Não perca o seu tempo em coisas banais. Procure alimentar-se da palavra de Deus, porque Jesus está voltando. A proclamação do evangelho por todo o mundo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. São Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aumento da iniquidade e falta de amor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São Mateus capítulo 24, verso 12. E é o que tem acontecido nos nossos dias, a falta de amor. O ser humano tira a vida do seu próximo por coisas banais, por coisas insignificantes. A falta de amor, a violência. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Lucas 21, 11. Observe os terremotos no Japão, terremoto de Lisboa, grande terremoto, ceifou a vida de milhares de pessoas. Recentemente, outro terremoto terrível tem acontecido aí no Chile, em tantos outros lugares. Maremoto, tsunami. Há pouco tempo, liguei a televisão, uma onda gigantesca, matando quase 300 mil pessoas ali na Ásia. Sinais da volta de Jesus. Os terremotos estão cada vez mais frequentes. A terra está tremendo. Cada dia aumenta o número de terremotos. Tudo mostra que Jesus está voltando. São sinais. E você e eu, nós precisamos nos preparar, porque Jesus está às portas. Você está esperando o quê? Entregue sua vida, entregue seu coração a Jesus. Eu quero dizer uma coisa. Eu vivi muitos anos longe de Deus, então eu conheço os dois lados. Eu sei o que é viver nas trevas, com cigarro, com bebida, com drogas, porque eu já vivi esta vida. E eu sei o que é viver na presença de Deus. Eu quero dizer para vocês, mais de 30 amigos meus já morreram, devido ao uso dessas drogas, dessas coisas, e eu estou aqui, casado, bem casado, mulher linda, maravilhosa, minha esposa Solange, que eu a amo muito. Estou aproveitando para dar um recado para ela, o quanto eu amo minha esposa. Estou aqui, os meus amigos estão mortos. É isso que o mundo oferece. Então a melhor coisa do mundo é servir a Deus, é andar nos caminhos de Deus. O homem sem Deus é vazio, e há um vazio tão grande dentro do ser humano, e as pessoas procuram preencher esse vazio com drogas, cigarro, bebidas, carros, casa, mas só Deus pode preencher esse vazio na tua vida.
E o dia que você aceitar o Senhor Jesus como Salvador, este vazio vai desaparecer da sua mente, porque esse vazio, ele incomoda, e só Deus pode preencher este vazio. Haverá epidemias, as pestilências têm aumentado assustadoramente. Quantas doenças cada dia, quantas enfermidades surgindo nos homens, nos animais. Haverá fome, 3 crianças morrem de fome no mundo a cada minuto. Olha, a cada minuto 3 crianças morrem de fome, não têm o que comer. A situação é triste e mostra que Jesus está voltando. A grande angústia, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. São Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26. Tem homens desmaiando de terror com as coisas que têm acontecido nesta terra. Você não precisa viver angustiado, você não precisa viver nessa tristeza, você não precisa viver com o coração tão apertado. Experimente Jesus, experimente Jesus. Abra teu coração, fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. O Geraldo está aí pregando, falando, se eu aceitá-lo como meu Salvador, a minha vida será diferente. Faça isto e você verá. Você verá a transformação que Ele fará na sua vida. Ele vai tirar essa tristeza, essa angústia, essa dor do teu coração. Acredite no que eu estou te falando, experiência própria. Eu passei por isto e hoje eu vivo bem, porque aceitei o meu Salvador. Sempre houve guerras, mas não na magnitude vista em nossa era. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. São Mateus capítulo 24, versículo 6. Sempre houve guerras, mas não na magnitude que existe hoje. Quantas guerras? Observe esta guerra aí, dos Estados Unidos contra Iraque. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas perderam a vida. Quantas pessoas mutiladas, quantas crianças cegas, quantas pessoas paralíticas, e guerras e mais guerras e mais guerras. A troco do quê? Homens destruindo a terra, um planeta tão lindo, tão belo. Hoje o que se fala, aquecimento global, é óbvio. Cada míssil, cada bomba, cada teste nuclear, isso vai aquecendo, isso libera um calor, uma coisa inexplicável, e o próprio ser humano está destruindo o planeta. Está aí, ó, catástrofes por toda parte, enchentes. O próprio ser humano está destruindo a terra. Sinais da volta de Jesus. Acúmulo de grandes riquezas e lutas trabalhistas. Tesouros acumulastes. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Quantas vezes a pessoa sai de casa cedo, ele sai para trabalhar, e ele está lutando com dignidade, ele quer ganhar o seu dinheiro honestamente, ele quer ganhar o dinheiro com o suor dos seus rostos, e pessoas incrédulas, pessoas maldosas, pessoas desprovidas do amor de Deus, estão arquitetando planos, arquitetando meios fraudulentos, para tirar proveito, para derrubar aquela pessoa que está lutando, que está trabalhando, que a única coisa que quer é ganhar o pão honestamente. Estão armando ciladas, armadilhas, para prejudicar a vida de uma pessoa inocente, que está aí trabalhando, lutando para ganhar o pão, sem prejudicar ninguém. E é isso, o salário dos trabalhadores clamam, e seus clamores subiram até a presença de Deus, e Deus contempla isso, Ele se entristece, Ele não tem alegria nessas coisas, porque Ele sofre com aquele que está chorando, muitas vezes em um leito, por injustiças, por maldades, por crueldades, e precisamos orar por essas pessoas, para que elas sejam libertas do poder do inimigo, e passam a agir de acordo com a vontade de Deus.
E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. A vinda do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5, verso 3 e 4 e 8. Os clamores dos trabalhadores que ceifaram a terra estão clamando, e seus clamores subiram até a presença de Deus. Pessoas zombando da vinda de Jesus. Nos últimos dias virão escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Escarnecedores, pessoas zombando da volta de Jesus. Dizem: isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer. Eles têm a oportunidade de se prepararem, mas não querem. Oxalá que com esses sermões, com essas mensagens, que o Espírito Santo possa quebrar esses corações de pedra, e que essas pessoas possam entregar as suas vidas a Jesus, e não fazerem parte do reino das trevas de Satanás, mas fazerem parte do reino de Deus. Pessoas demasiadamente interessadas em si mesmas e em seus prazeres mundanos, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. São Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Gênesis capítulo 6, verso 5. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não que seja coisas más, comer, beber, casar-se, é que o coração do homem estava voltado só para essas coisas, e desprezando a Deus. E Noé passou 120 anos pregando que viria um dilúvio. Eles não acreditaram, até que um dia Noé e sua família, eles entraram na arca, e o anjo de Deus fechou a porta, e a porta que Deus fecha ninguém abre, e a porta que Deus abre ninguém fecha. E eles zombando, criticando, e Noé com a sua família, apenas 8 almas, os animais dentro da arca. Mas de repente, ali eles avistaram uma nuvem. Naquela época não chovia, a terra era regada com vapor que subia assim da terra, e começou uma copiosa chuva, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e as águas subiram e todos pereceram. Assim também será a volta de Jesus. Hoje nós estamos pregando e falando para o mundo: prepare-se, Jesus em breve voltará. Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar, porque tudo está se cumprindo, tudo mostra que Jesus está às portas. Muitos acreditam, outros não acreditam, muitos aceitam, outros zombam, mas oxalá que eu e você aceitemos o plano da salvação e deixemos Jesus nos preparar para a sua volta. Cristianismo nominal, amor aos prazeres. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. É o que acontece hoje. Como está difícil para criar filhos hoje, filhos desobedientes, filhos ingratos. Eu, quando pequeno, se os meus pais estivessem conversando na sala, quando eu entrava, não precisava falar nada, simplesmente olhava, a minha mãe olhava, eu saía tremendo. Hoje é diferente, os pais estão conversando numa sala, e de repente o filho entra, e aí é os pais que tremem, porque não sabem o que o filho vai falar. Olha a mudança, o que tem ocorrido em nossos dias. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. O conselho de Deus: fuja, saia da roda dos escarnecedores. Cuidado com esses ambientes, cuidado com essas baladas, cuidado com essas coisas. Procure um ambiente cristão, procure um local onde você pergunte:
Jesus estaria aqui. Jesus estaria fazendo isso que eu estou fazendo. Aumento do conhecimento durante o tempo do fim. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel capítulo 12, verso 4. E hoje nós vemos a tecnologia, o computador, a internet, viagens espaciais. Nesses últimos dias, nesse último século, a explosão tecnológica. Hoje, cada dia, surgindo mais equipamentos. Louvado seja Deus pela tecnologia, porque hoje, através da tecnologia, através das câmeras de televisão, eu estou aqui pregando, e esta mensagem que eu estou pregando, ela poderá chegar a todos os lugares, favelas, presídios, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, através da tecnologia, através da internet, através das filmagens, através dos DVDs. Louvado seja Deus pela tecnologia, mas cuidado ao usar isto, porque hoje, através da internet, muitos casamentos têm sido desfeitos, por manterem relacionamentos duvidosos, com pessoas duvidosas, e se envolvendo com pessoas que não têm sequer conhecimento, e muitas vidas têm sido destruídas através dos meios de comunicação. Quer usar os meios de comunicação? Use-os, mas com sabedoria, em oração, tendo Deus em primeiro lugar na sua vida. Jesus nos deixou muitos sinais para sabermos o seu breve retorno. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. São Marcos capítulo 13, versículo 29. Então Jesus deixou os sinais e nos orientou. Nós precisamos estar alertas com relação aos sinais da sua breve volta. O fim se aproxima rapidamente, mas não necessitamos temer. O fim se aproxima. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus que o fim se aproxima e nós vamos viver com Deus eternamente. E não precisamos temer. A pessoa que teme são aquelas pessoas que não querem conhecer o amor de Deus. Lembre-se de uma coisa: Deus é o teu Pai, Deus é amor, Deus te ama. Se você na tua mente tem alguma ideia distorcida com relação ao amor de Deus, saiba neste momento que Ele te ama profundamente. Não importa, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão alvo como a neve. Portanto, acreditem, Deus te ama, você não precisa temer. Procure conhecer a Deus, e você verá que é um Pai de amor. É Satanás que coloca na mente do ser humano essa ideia torcida, deturpando o caráter de Deus. Mas Deus sofre quando vê você chorando, quando vê você sofrendo. Deus se entristece. Isso é tudo consequência de um mundo de pecado. Deus não te prometeu uma viagem tranquila, mas uma chegada segura com Jesus no coração. Portanto, se você está passando por uma doença, por um câncer, ou qualquer outra doença, saiba que Deus te ama, Ele está do teu lado. Entregue tua vida, teu coração, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E Ele tem poder para te curar também, se for assim, para o seu bem, se for para a glória do seu nome. Mas aconteça o que acontecer, acreditem, Deus é o nosso Pai, é um Deus de amor, e Ele está sempre ao nosso lado. Jesus virá muito em breve. Você pediu ao Senhor Jesus para governar sua vida, ensinando-o a obedecê-lo? Você pediu para Deus governar a sua vida? Eu já pedi. Aliás, eu quero dar um testemunho pessoal. Neste momento, na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito Santo,
na presença dos anjos, na presença dos cinegrafistas que estão aqui filmando, eu quero dizer: Senhor, a minha vida, eu, Geraldo Alves Ruas, entrego a minha vida 100% em tuas mãos, e desejo que o Senhor governe a minha vida. Eu não sei dar um passo, eu não sei pensar uma frase sem a tua orientação. Portanto, o livre-arbítrio que o Senhor me deu, eu coloco à tua disposição, para que o Senhor seja o meu pastor, para que o Senhor dirija a minha vida hoje, amanhã e eternamente. Esse é o meu desejo e a minha entrega ao Senhor. Gostaria você também de fazer essa entrega? Faça neste momento, e você verá que a sua vida nunca mais será a mesma. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. São Mateus capítulo 24, versículo 44. Então saiba que Jesus a qualquer momento voltará, e precisamos estar alertas e preparados para esse dia. Amigos, eu quero terminar agora contando a última experiência, e é maravilhoso falarmos dos milagres que Deus tem operado na vida de tantas pessoas. Eu quero deixar bem claro, em um curso de oratória que eu tive a oportunidade de fazer, o professor sempre dizia: tem que tomar muito cuidado quando nós estamos falando de alguma experiência, as quais nós estamos envolvidos nessas experiências, porque às vezes as pessoas entendem que é uma maneira de vanglória, se vangloriar, de exaltação, mas eu gostaria que todos compreendessem que não é esse o objetivo. O objetivo, ao contar essas experiências, é ajudar a todos a entender que nós temos um Deus Todo-Poderoso, para que todos possam entender que nós temos um Deus de amor. Tive a oportunidade de fazer uma semana de oração em Mauá, na igreja Parque Aliança. No sábado pela manhã, entrou alguém na igreja. A primeira impressão, eu pensei que era uma moça, uma mulher, mas na saída, ao conversar com esta pessoa, eu verifiquei que era um rapaz sofrido, que havia enfrentado muitos problemas na sua infância, os familiares, e eu o convidei para assistir toda semana, e ele assistiu todas as noites. No sábado, quando nós concluímos ali o trabalho, a semana de oração, eu me despedi daquele rapaz, voltei para São Caetano. Na época eu tinha um restaurante vegetariano lá em São Caetano, e aquele rapaz, no meio da angústia, da tristeza, da dor, da depressão, sentindo-se muito culpado, uma vida de imoralidade, de prostituição, ele resolveu me procurar. E ele chegando ali em São Caetano, no restaurante, por volta de 1h da tarde, eu falei com os funcionários para atender a todos os clientes, enquanto eu dava uma atenção especial àquele moço. Falou: eu vejo que você está muito atarefado, eu volto outro dia. Eu falei: não, aguarde um pouco, você vai almoçar comigo, você é meu convidado. Nós almoçamos juntos, conversamos. Quando terminamos de almoçar, eu falei para ele: olha, eu estou à sua disposição, você pode falar à vontade. Ele falou: Geraldo, hoje pela manhã, eu me coloquei diante do espelho, e eu tive nojo da vida que eu estou levando. Deus ama todos, aliás, não pode haver nenhum tipo de discriminação. Hoje é crime, da cadeia, qualquer tipo de discriminação. Eu estou narrando o fato que aconteceu, que acabou sendo uma bênção na vida daquele moço. Ele: olha, eu olhei no espelho, eu fiquei muito triste com a minha situação. Eu falei: eu tenho duas opções, ou colocar um ponto final em tudo isto, ou colocar em prática as mensagens as quais você pregou na semana de oração. Peguei o endereço, acabei encontrando você,
E eu estou aqui para que você fale comigo alguma coisa. Ele falou: estou me sentindo perdido. Falei: ótimo. Ele falou: você não entendeu. Eu estou me sentindo perdido. Falei: ótimo. E ele: eu não estou entendendo o que você está falando. Falei: ótimo, porque Jesus, ele veio buscar o perdido. Ele veio buscar você. Aí ele deu um sorriso. E eu comecei a pregar para aquele rapaz. E falei para ele, Paulo diz: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu detesto, esse eu faço. Miserável homem que sou, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele disse: graças a Deus por Jesus Cristo. E eu conversando com aquele moço, e quando eu comecei a mostrar a luta que muitos tiveram no passado, e o amor de Deus perdoando ladrão, prostitutas, assassinos, idólatras, ele então disse: eu tomo hoje uma decisão. Falei: qual a sua decisão? Eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador e vou deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Falei: amém. Despedi daquele rapaz, ele foi embora. Um dia eu estava andando no centro da cidade, ali perto da Praça da Sé, e de repente eu avistei um rapaz bonito, cabelo muito alinhado, de terno, muito bem vestido. E quando eu olhei para aquele rapaz, eu fiquei impressionado, que era justamente aquele rapaz que eu conheci na igreja, que naquele dia eu tive a impressão que era uma moça, agora um rapaz com terno, cabelo bem alinhado, muito bem vestido. E eu abracei aquele rapaz e perguntei: como você está? Ele disse: eu estou ótimo, eu estou muito bem. Então, Geraldo, a partir daquele dia que eu estive no restaurante e eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha vida foi transformada. Hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu ando com Deus. Hoje eu estou preparando, montei uma classe bíblica, montei um grupo para estudar a palavra de Deus, e 15 pessoas estão se preparando para o batismo. Hoje eu sou um servo de Deus, hoje eu sou feliz porque Cristo entrou no meu coração. Eu abracei aquele rapaz, eu fiquei emocionado, de sentir e ver o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada, o que esta mensagem ela pode fazer na vida de um ser humano, o que Deus pode fazer na vida. Por isso, meu amigo, estude a palavra de Deus, porque ela é como espada, ela entra na tua vida, ela te transforma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia Sagrada é a palavra que procede da boca de Deus, porque todos os profetas foram inspirados por Deus. É uma carta de amor. Eu nunca vi um ser humano ser transformado com livro de história, geografia, ciência, são bons livros, mas eu nunca vi uma prostituta deixar o mundo de pecado com esses livros. Mas eu tenho observado muitas vidas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus, como foi a minha vida e a vida daquele rapaz. Quando ele saiu, eu me encostei no canto, no muro, e eu comecei a observar o andar daquele rapaz. Com passos firmes, ele andava como servo de Deus, transformado pelo Evangelho. Querido amigo, estou terminando mais esta palestra. Eu quero dizer a todos os meus familiares, eu quero dizer ao meu irmão que eu amo tanto, meu irmão Fernando, as minhas irmãs, eu quero dizer para a família da minha esposa, o quanto eu amo vocês. Por favor, experimente, abra teu coração, aceite Jesus como Salvador. Deus é maravilhoso. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixe Deus transformar a sua vida, experimente andar com Deus, estude a palavra do Senhor cada dia, não saia de casa sem estudar a Bíblia, e você verá
que há muito gozo, muita alegria para aqueles que buscam a Deus. Nos veremos no próximo estudo. Continue conosco, estudando e praticando tudo o que você está aprendendo. Bem-aventurado, felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam e guardem. Portanto, obedeça a palavra de Deus. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, e nos veremos no próximo estudo. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Deus está presente, temos visto a sua mão. Sua promessa de sermos fiel é presente em toda a terra. Liberdade em nossa igreja, de louvar e de adorar, trabalhando para alcançar nossos sonhos em paz. Colheitas há nos campos, a chuva sempre vem, e o pão de cada dia jamais o Pai negou. E eu bem sei que há um motivo para tantas bênçãos receber. Deus está esperando algo de cada um de nós. Temos sido abençoados para o mundo abençoar e tornar bem conhecido o amor do Pai. Temos sido abençoados e amados para amar, que possamos com coragem atender a sua voz. E através dos tempos de Abraão a Paulo, grande comissão tem se erguido para outros alcançar. Se Deus abençoará toda tribo e cada língua, até que toda a criação testemunhe de seu Filho. Ouvi, ouvi, ó povos que amam a Jesus, a vossa parte é obedecer ao chamado do Senhor. E qual será a resposta? Será: Deus, estou aqui por esta comissão, empenho que sou. Temos sido abençoados para o mundo abençoar, tornar bem conhecido o amor do Pai. Temos sido abençoados e amados para amar, que possamos com coragem atender a sua voz, para o mundo abençoar, bem conhecido o amor do Pai. Temos sido abençoados e amados para amar, que possamos